A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existe uma verdade sobre a vida espiritual que muita gente só começa a entender tarde demais. A morte não encerra a consciência, ela apenas nos obriga a encarar, sem distrações, tudo aquilo que fomos por dentro. E foi exatamente isso que eu comecei a descobrir quando despertei naquele lugar que jamais imaginei encontrar depois de atravessar tanta dor. Mas o que eu ainda veria dali em diante mudaria de forma muito mais profunda a minha compreensão sobre a existência, e nas próximas partes isso vai ficar ainda mais claro. Antes de continuar, já se inscreva no canal e curta este vídeo, porque cada reflexão que estamos vivendo juntos aqui pode tocar alguém que hoje também esteja procurando respostas. Quando abri os olhos novamente, eu percebi na mesma hora que algo havia mudado radicalmente. Não era apenas o cenário ao meu redor. Era a sensação. O peso insuportável que antes me esmagava já não estava ali. A escuridão sufocante tinha desaparecido. Os gritos, a aflição, a névoa pesada, tudo aquilo havia ficado para trás. No lugar daquele tormento, havia um silêncio tão profundo que, por alguns instantes, eu nem soube como reagir. Mas não era um silêncio de abandono, nem de vazio. Era um silêncio que acolhia. Um silêncio que parecia me dizer, sem palavras, que eu havia chegado a um ponto de pausa depois de uma longa travessia de sofrimento. Eu tentei me lembrar do que havia acontecido antes. A última imagem que vinha à minha mente era a da luz, dos socorristas espirituais e daquele cansaço extremo que me venceu por completo. Depois disso, tudo parecia ter sido dissolvido numa espécie de sono sem sonhos. Agora, porém, eu estava desperto. E estava deitado em algo que se parecia com uma cama, mas não como as que eu conhecia na Terra. Era simples, clara, limpa, sem excesso algum. O ambiente inteiro ao meu redor parecia banhado por uma luminosidade suave, mas eu não conseguia identificar de onde ela vinha. Não havia lâmpadas, não havia sol entrando diretamente, não havia foco visível de luz. Era como se o próprio ar respirasse claridade. Como se a paz tivesse se tornado visível. Sentei-me devagar, ainda sem plena confiança nas minhas forças. Meu corpo espiritual parecia frágil, como quem saiu de uma enfermidade longa. Eu sentia certa fraqueza, é verdade, mas ela era completamente diferente daquela opressão terrível que antes me consumia. Era uma fraqueza de recuperação, não de desespero. Olhei em volta com mais atenção e fui tomado por um assombro silencioso. O lugar era amplo, harmonioso, sereno. Grandes janelas se abriam para uma paisagem que me deixou sem palavras. Do lado de fora, havia jardins imensos, vivos, organizados com uma beleza que eu não saberia descrever com justiça. As árvores pareciam irradiar força e delicadeza ao mesmo tempo. As flores tinham tonalidades que eu jamais tinha visto no mundo físico. Ao longe, caminhos suaves se estendiam entre construções claras, equilibradas, belas na simplicidade. Tudo parecia obedecer a uma ordem natural, sem rigidez, sem frieza, sem ostentação. Era como se cada detalhe tivesse sido pensado para restaurar, por dentro, quem chegasse ali ferido. E foi nesse momento que senti o primeiro impacto verdadeiro dentro de mim. Há pouco tempo, eu estava mergulhado em regiões de sofrimento profundo, num estado moral e espiritual que me fazia acreditar que eu já não tinha mais saída. E agora, diante daquela paisagem, eu percebia que o mundo espiritual não era apenas dor, perturbação e consequência. Havia também amparo. Havia organização. Havia trabalho. Havia misericórdia. Só que, mesmo cercado por tanta paz, uma pergunta ainda me rasgava por dentro.
O que alguém como eu estava fazendo ali? Enquanto eu tentava compreender tudo, a porta se abriu e uma mulher entrou. Sua presença me marcou antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Ela não tinha nada de grandioso no sentido exterior. Vestia algo simples, semelhante a uma túnica clara, discreta, sem adorno algum. Mas existia nela uma espécie de autoridade serena, daquelas que não precisam se impor. Seu rosto transmitia calma, e seus olhos carregavam uma compreensão tão profunda da dor humana que eu senti, de imediato, que estava diante de alguém acostumado a acolher almas feridas. Ela sorriu ao me ver acordado e disse com suavidade: "Que bom que você despertou." A voz dela era mansa, mas firme, como quem sabe exatamente o que diz e por que diz. Eu ainda estava confuso, tentando organizar meus pensamentos, quando ela se aproximou e explicou que eu me encontrava em um posto de recuperação espiritual. Ao ouvir aquilo, algo em mim quase travou. Eu repeti mentalmente aquelas palavras, como se precisasse testá-las dentro da minha própria consciência. Recuperação espiritual. Era como se, pela primeira vez, alguém me dissesse que eu não tinha sido jogado fora. Que eu não era apenas o resultado do meu erro. Que ainda existia um caminho. Eu quis me levantar completamente, talvez movido pela necessidade de entender, de perguntar, de verificar se aquilo era real, mas ela apoiou a mão no meu ombro com delicadeza e pediu calma. Disse que meu corpo espiritual ainda estava se recompondo. Aquela frase me atingiu de um jeito inesperado. Por quê? Até então, eu pensava no sofrimento espiritual apenas como punição. Mas ali eu ouvia falar em recomposição, em recuperação, em processo. Como se a justiça divina não anulasse o cuidado. Como se a dor não fosse o último capítulo. Foi nesse instante que a pergunta que eu vinha carregando desde o início de toda aquela jornada finalmente saiu da minha boca. Eu nem precisei pensar muito. Ela brotou quase como um desabafo. Eu mereço estar aqui? Talvez essa tenha sido a pergunta mais sincera que eu fiz desde que deixei a vida material. Porque ali não havia mais aparência para sustentar. Não havia desculpa, não havia personagem, não havia orgulho que se mantivesse de pé. Só havia eu, inteiro diante da verdade que carregava. E, no fundo, eu acreditava que a resposta seria dura. Talvez justa, talvez merecida, mas dura. Só que ela me olhou com uma profundidade que eu jamais esquecerei. Não havia condenação no rosto dela. Também não havia sentimentalismo vazio. Havia lucidez com ternura. E então ela respondeu: "Todos merecem a oportunidade de recomeçar." Essas palavras atravessaram o meu íntimo como uma luz que entra numa casa muito fechada. Eu não fui atingido apenas pela beleza da frase, mas pelo que ela revelava. Eu estava acostumado a pensar em merecimento como prêmio ou castigo. Mas ali comecei a perceber que, diante das leis divinas, recomeçar não é um privilégio para alguns. É uma oportunidade sagrada oferecida à consciência quando ela aceita despertar. Aquilo não apagava minhas responsabilidades. Não apagava meus erros. Não desfazia as dores que eu havia cultivado. Mas mostrava que Deus não me havia abandonado no fundo do abismo. Havia me permitido sair dele para aprender. Nos momentos seguintes, permaneci em silêncio, observando a claridade do ambiente e deixando aquela resposta ecoar dentro de mim. Todos merecem a oportunidade de recomeçar. Talvez eu ainda não compreendesse a extensão dessa verdade. Talvez eu nem tivesse força para isso naquele momento. Mas alguma coisa em mim, muito lentamente, começava a ceder. A culpa absoluta dava lugar a uma percepção nova. Eu ainda tinha caminho. Ainda havia algo a reconstruir. Ainda existia sentido para minha continuidade. E, mesmo sem saber, aquele era só o começo. Porque o que eu aprenderia naquele lugar sobre o sofrimento, sobre a ajuda espiritual, sobre a consciência e sobre os laços que permanecem vivos depois da morte seria ainda mais profundo do que eu podia imaginar.
Nas próximas partes, eu vou continuar essa travessia até chegar a revelações que mudaram completamente o modo como eu passei a enxergar a vida, a dor e o próprio destino da alma. No que vimos aqui, o mais importante não foi apenas o personagem acordar em um lugar de paz. O que realmente chama atenção é a mudança de entendimento que começa dentro dele. Até então, ele carregava a ideia de que, depois do sofrimento, só poderia existir castigo. Mas ao despertar nesse ambiente espiritual de acolhimento, ele percebe que a realidade não é tão simples. O mundo espiritual não aparece apenas como um lugar de punição, e sim como um espaço onde a alma também pode ser socorrida, orientada e preparada para recomeçar. Isso é muito forte, porque mexe com uma visão que muitas pessoas ainda têm, a de que, depois da morte, tudo se resume à condenação ou recompensa imediata. O que esse trecho mostra é que existe um processo. E, nesse processo, a misericórdia de Deus não anula a responsabilidade, mas também não abandona ninguém. O personagem começa a entender que ainda existe caminho para ele. E talvez esse seja um dos pontos mais emocionantes do capítulo. Perceber que, mesmo depois da queda, a alma ainda pode ser chamada a se reconstruir. Você acredita que a misericórdia divina age apenas para consolar, ou também para dar ao espírito a chance real de se transformar? Nos instantes que se seguiram àquela resposta, eu permaneci em silêncio, mas por dentro era como se algo estivesse sendo desmontado peça por peça. Durante muito tempo, eu havia acreditado que o sofrimento era o ponto final. Que depois de certos erros, de certas escolhas, de certos endurecimentos da alma, restava apenas suportar as consequências. Mas ali, naquele lugar de paz serena, eu começava a entender uma verdade que me desconcertava. A dor pode nos acordar, mas não é ela que decide o nosso destino. Existe algo maior do que a queda. Existe a possibilidade de reconstrução. E isso ainda ficaria mais claro nas próximas partes, porque o que me foi mostrado depois não apenas me consolou, mas mudou profundamente minha visão sobre justiça, misericórdia e responsabilidade espiritual. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque muita gente assiste conteúdos como este, sente o coração ser tocado, mas depois não consegue encontrar novamente a mensagem de que precisava. Depois que aquela mulher saiu por alguns instantes, eu fiquei observando tudo ao meu redor com mais calma. Havia naquele ambiente uma organização que me chamava a atenção. Nada parecia improvisado. Nada tinha a aparência de algo feito às pressas. Ao contrário, tudo ali transmitia a sensação de que aquele lugar existia para acolher os que chegavam quebrados por dentro. E, pela primeira vez desde que eu havia despertado no mundo espiritual, comecei a perceber que eu não estava apenas num local de repouso. Eu estava num espaço de tratamento. Não era só uma pausa depois do sofrimento. Era o início de um processo. Pouco tempo depois, ou o que me pareceu pouco tempo, ela voltou. Trazia consigo uma serenidade que não mudava, como se sua calma não dependesse das circunstâncias. Aproximou-se de mim, observou-me por alguns segundos e perguntou se eu já me sentia melhor. Eu respondi que sim, embora ainda existisse em mim um cansaço estranho, profundo, como se a minha consciência inteira estivesse se recuperando de uma longa febre moral. Ela assentiu, como quem conhecia exatamente aquele estado. Disse-me que isso era natural. Explicou que, depois de passar por regiões de sofrimento intenso, o espírito não sai ileso. Mesmo quando é socorrido, traz consigo marcas, choques, impressões, perturbações. Eu ouvi aquilo com atenção porque, no fundo, já sentia que era verdade. Eu havia deixado para trás um ambiente pesado, sombrio, doloroso, mas ele ainda continuava reverberando dentro de mim. Não bastava sair de um lugar para estar realmente livre dele. Algumas regiões continuavam existindo na memória, nos sentimentos, nas culpas, nas imagens que eu não conseguia afastar.
Ela então me explicou algo que guardo até hoje. Disse que muitos espíritos, ao serem resgatados, acreditam que já estão curados apenas porque deixaram para trás a zona de sofrimento mais visível. Mas isso é apenas o começo. A libertação exterior não significa a restauração interior. O espírito precisa aprender a reorganizar a própria consciência, rever pensamentos, compreender causas, aceitar ajuda, desenvolver humildade, acima de tudo, desejar sinceramente transformar-se. Sem isso, o socorro recebido vira apenas alívio temporário. Aquelas palavras entravam em mim de um jeito diferente. Não eram uma repreensão. Era um esclarecimento. Era como se, pela primeira vez, alguém me tratasse com verdade e compaixão ao mesmo tempo. Na Terra, eu havia conhecido muita gente que falava de amor sem verdade, e muita gente que falava de verdade sem amor. Ali, eu encontrava as duas coisas reunidas com equilíbrio. Ela me convidou a me levantar um pouco mais tarde para dar alguns passos, caso eu me sentisse disposto. Disse que o movimento, naquele estágio, ajudaria no restabelecimento. Eu aceitei. Queria entender o lugar, queria respirar aquela paz, queria confirmar que tudo aquilo era real. Quando finalmente me pus de pé, senti uma leve instabilidade, mas também uma estranha sensação de leveza. Era como se meu corpo espiritual ainda estivesse fraco, porém menos denso. Caminhei devagar até uma das grandes janelas e parei ali, contemplando o que havia do lado de fora. Os jardins que eu já tinha visto de longe agora pareciam ainda mais impressionantes. Havia caminhos claros, cuidadosamente traçados, que serpenteavam entre árvores, flores e construções harmoniosas. Não era um luxo exibido. Era uma beleza funcional, viva, acolhedora. Tudo parecia pensado para curar. Vi ao longe alguns espíritos caminhando lentamente, acompanhados por trabalhadores daquele lugar. Outros estavam sentados em bancos, em silêncio, como quem refletia. Alguns pareciam conversar, mas não com a agitação comum da vida material. Havia uma delicadeza até nos encontros. Percebi então uma coisa que me tocou profundamente: ninguém parecia ter pressa. Depois de uma existência inteira marcada por ansiedade, correria, urgência, disputas, atrasos e cobranças, aquela ausência de pressa me parecia quase sobrenatural. O tempo, ali, não tinha o mesmo peso que eu conhecera na matéria. Era como se tudo obedecesse a outro ritmo. Um ritmo mais justo com a alma. Um ritmo em que cada processo era respeitado, cada dor era considerada e cada etapa tinha seu lugar. Enquanto eu observava, senti que aquela simples contemplação já me tratava. Era como se o meu espírito, tão acostumado ao ruído, começasse a reaprender o valor da paz. E foi nesse instante que me dei conta de algo doloroso. Na Terra, eu havia confundido muitas vezes movimento com vida, excesso com importância, pressa com produtividade, dureza com força. Agora, ali, eu via que a verdadeira força talvez estivesse na capacidade de reencontrar a ordem interior. Mais tarde, fui conduzido para fora do quarto. A mulher que me recebia desde o despertar caminhava ao meu lado com paciência. Ela não me apressava, não me fazia perguntas desnecessárias, não tentava arrancar de mim conclusões prematuras. Apenas me acompanhava. E esse tipo de companhia, eu percebi, também era uma forma de cura. Há presenças que não precisam dominar o espaço para nos transformar. Basta que permaneçam perto de nós com luz suficiente para que a nossa própria escuridão comece a recuar. Ao sair, senti o ar daquele lugar de maneira ainda mais intensa. Era leve, fresco, sutilmente perfumado, mas de um modo natural. Nada era excessivo. O cenário me envolvia com uma paz tão profunda que, em alguns momentos, eu quase me envergonhava de estar ali. Não por rejeição ao lugar, mas porque ainda me parecia inacreditável que eu, depois de tudo o que trazia em mim,
estivesse recebendo aquele tipo de cuidado. Caminhamos por um dos jardins em silêncio durante algum tempo. Eu olhava as árvores, as flores, o reflexo suave da luz sobre pequenos caminhos claros. Ao mesmo tempo, sentia uma espécie de reverência nascendo dentro de mim. Não era apenas admiração pela beleza. Era o reconhecimento de que eu estava diante de algo que funcionava em sintonia com leis superiores. Aquele lugar não era belo por acaso. Ele era expressão de uma ordem moral e espiritual muito maior do que eu imaginava. Depois de alguns minutos, ela mesma rompeu o silêncio. Disse que muitos espíritos, ao chegarem ali, ficam tão impressionados com a paz do ambiente que se esquecem de uma coisa importante. A paisagem ajuda, mas a verdadeira recuperação precisa acontecer por dentro. Eu a ouvi atentamente. Ela continuou dizendo que lugares como aquele existem para favorecer o reequilíbrio, mas ninguém é transformado apenas porque entrou neles. O auxílio é real, a estrutura é real, os trabalhadores são reais, mas o despertar da consciência continua sendo uma tarefa pessoal. Aquilo me fez baixar os olhos. Porque eu sabia, mesmo sem ainda enxergar tudo com clareza, que carregava dentro de mim muito mais do que cansaço. Havia feridas, havia culpas, havia lembranças, havia perguntas, acima de tudo, havia partes de mim que eu ainda não tinha coragem de encarar completamente. Ela pareceu perceber isso e falou com mansidão que ninguém ali era forçado a despertar antes do tempo, mas também ninguém poderia permanecer indefinidamente fugindo de si mesmo. A misericórdia divina nos socorre, porém também nos educa. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim enquanto continuávamos caminhando. Pela primeira vez, comecei a entender que aquele hospital espiritual não era um prêmio depois da dor. Era uma escola de recomeço. Um lugar onde a alma era ajudada a levantar, mas também convidada a aprender. E esse aprendizado não seria superficial. Eu ainda descobriria que o sofrimento pelo qual passei tinha raízes mais profundas, ligações mais antigas e consequências mais amplas do que eu imaginava. Havia relações a compreender, escolhas a rever e verdades a encarar. Inclusive sobre pessoas que eu amava e que ainda permaneciam ligadas a mim de maneiras que eu não compreendia totalmente. Foi então que avistei, um pouco mais adiante, um pequeno lago de águas cristalinas. Algo naquele cenário me chamou de forma especial, como se eu precisasse me aproximar. Eu ainda não sabia, mas aquele reflexo aparentemente simples me colocaria diante de uma percepção que me abalaria muito mais do que eu esperava. E é justamente aí que a minha compreensão começou a mudar de maneira ainda mais profunda. Muita gente acompanha vídeos como este e esquece de verificar se já está inscrita no canal. Então confere agora se você realmente está inscrito, ativa as notificações e deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo: você acredita que a alma precisa ser educada, e não apenas consolada, depois do sofrimento? Nesta parte, o que assistimos foi uma ampliação dessa verdade inicial. O hospital espiritual não aparece apenas como um lugar bonito ou simbólico. Ele é apresentado como um espaço de tratamento da consciência. Isso é fundamental, porque sair do sofrimento não significa estar curado. Muitas vezes, a pessoa deixa para trás uma situação difícil, mas continua carregando dentro de si os mesmos medos, culpas e padrões que a adoeceram. É exatamente isso que o texto começa a mostrar. O personagem está fora da escuridão, mas ainda não está plenamente livre daquilo que viveu. E essa explicação é muito importante para quem assiste, porque aproxima a narrativa espiritual da própria vida humana. Quantas vezes alguém muda de ambiente, muda de relacionamento, muda de rotina, mas continua por dentro com as mesmas dores? Essa parte mostra que a verdadeira recuperação começa quando a consciência aceita ser tratada. Não basta escapar da dor. É preciso compreender as causas e aceitar o processo de restauração interior. Na sua visão, o que é mais difícil para o ser humano? Sair de um lugar de sofrimento ou deixar que o sofrimento saia de dentro dele?
Enquanto caminhávamos pelo jardim, algo dentro de mim parecia despertar de maneira lenta, como se partes adormecidas da minha consciência estivessem sendo chamadas de volta à vida. A paz daquele lugar não era apenas externa. Ela começava a agir dentro de mim, como uma água tranquila que lentamente limpa aquilo que estava turvo. Mas eu ainda não compreendia tudo. Na verdade, eu estava apenas começando a perceber que a realidade espiritual é muito mais profunda do que imaginamos quando estamos presos à vida material. E o que eu descobriria nos próximos momentos, algo aparentemente simples, diante de um lago cristalino, abriria uma porta dentro da minha própria percepção. Mas isso ainda se tornaria mais claro nas próximas partes desta história. Caminhamos mais alguns passos até chegar diante daquele lago. A água era incrivelmente transparente. Não havia ondulações fortes, apenas pequenas vibrações suaves, como se o próprio ambiente respirasse em harmonia com ela. A superfície refletia o céu luminoso daquele lugar, criando um efeito que me deixava quase hipnotizado. Eu me aproximei lentamente, inclinei o corpo e observei meu reflexo. Foi nesse instante que senti algo estranho. O rosto que eu via ali era meu. Mas ao mesmo tempo não era exatamente o mesmo que eu lembrava da Terra. Havia algo diferente. Algo mais leve. Talvez mais verdadeiro. Não sei explicar completamente. As marcas físicas que antes eu conhecia não estavam ali da mesma forma. Era como se eu estivesse vendo uma versão de mim que não carregava apenas a aparência exterior, mas algo mais profundo da minha própria identidade. Aquela imagem parecia refletir não apenas um rosto, mas um estado interior. Fiquei alguns segundos observando aquilo em silêncio. A mulher que me acompanhava percebeu minha surpresa. "Está se reconhecendo?" perguntou ela com suavidade. Eu hesitei antes de responder. "Sim, mas também não." Ela sorriu levemente, como quem já havia ouvido aquela resposta muitas vezes. Então explicou algo que ampliou ainda mais minha compreensão. Disse que o corpo espiritual não é apenas uma reprodução exata do corpo físico. Ele também reflete a condição íntima do espírito. Pensamentos, sentimentos, hábitos e escolhas moldam, ao longo do tempo, a forma como o espírito se apresenta na dimensão espiritual. Aquilo me fez olhar novamente para o reflexo. Na Terra, muitas vezes eu me preocupei apenas com a aparência externa, com como as pessoas me viam, com a imagem que eu projetava para o mundo. Mas ali, diante daquele lago silencioso, eu começava a entender que, no plano espiritual, as máscaras não se sustentam por muito tempo. A verdade da alma aparece. E, curiosamente, naquele momento eu não senti vergonha. Senti algo diferente. Senti um desejo profundo de me tornar melhor do que aquilo que eu havia sido. Talvez aquela fosse uma das primeiras sementes reais de transformação dentro de mim. Enquanto eu ainda observava o reflexo, ela continuou explicando. Disse que muitos espíritos passam por um processo semelhante ao chegar em locais de recuperação espiritual. O primeiro impacto é perceber que não somos exatamente quem imaginávamos ser. Aquilo que escondíamos de nós mesmos acaba ficando visível para a própria consciência. Mas, segundo ela, esse não é um processo de humilhação. É um processo de libertação. Quando você começa a se enxergar com verdade, disse ela, é quando a mudança real pode começar. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Eu percebi que, durante grande parte da minha vida na Terra, eu havia fugido de olhar para dentro. Sempre existia uma distração, uma justificativa, um orgulho, um medo de encarar quem eu realmente estava me tornando. Agora, naquele lugar onde não existiam pressões materiais nem distrações constantes, eu começava a perceber que a verdadeira batalha da vida sempre foi interior. Continuamos caminhando ao redor do lago. O ambiente transmitia uma serenidade difícil de descrever. Ao longe, alguns espíritos estavam sentados próximos às árvores, aparentemente em conversas profundas.
Outros caminhavam acompanhados por trabalhadores espirituais, que pareciam orientá-los com paciência. Perguntei à minha acompanhante se todos aqueles espíritos também haviam passado por regiões de sofrimento como eu. Ela respondeu que muitos sim. Mas não todos. Alguns estavam ali em processo de aprendizado. Outros estavam se preparando para tarefas de auxílio. Outros ainda estavam em fases diferentes de recuperação. Foi então que ela disse algo que mudou novamente minha maneira de enxergar aquele lugar. Este não é apenas um hospital, explicou ela. Também é uma escola. Essas palavras despertaram ainda mais minha curiosidade. Ela continuou dizendo que a vida espiritual não é apenas um espaço de descanso após a morte. É um ambiente de trabalho, aprendizado e evolução contínua. Espíritos que despertam para essa realidade começam a compreender que a existência não se resume a uma única vida na Terra. Somos viajantes de muitas jornadas. Cada experiência carrega lições. Cada erro pode se transformar em aprendizado. Cada dor pode abrir caminho para uma consciência mais elevada. Enquanto ela falava, comecei a lembrar de momentos da minha vida que antes pareciam desconectados. Escolhas, encontros, conflitos, oportunidades perdidas, tudo parecia fazer parte de uma trama maior que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Talvez a vida não fosse tão aleatória quanto eu havia imaginado. Talvez existisse um sentido mais profundo em cada etapa da jornada. Paramos novamente diante do lago. Eu olhei para aquela água tranquila e senti algo novo dentro de mim. Pela primeira vez desde que havia deixado a vida material, eu não sentia apenas alívio por ter saído do sofrimento. Eu sentia esperança. Era uma esperança diferente das expectativas humanas que eu costumava ter na Terra. Não era a esperança de ganhar algo, conquistar algo ou provar algo para alguém. Era a esperança de compreender, de crescer, de me tornar uma versão mais consciente de mim mesmo. A mulher então colocou suavemente a mão em meu ombro e disse algo que marcou profundamente aquele momento. Você já deu um passo muito importante. Eu a olhei, curioso. Qual? Perguntei. Ela respondeu com um sorriso sereno. Aceitar ajuda. Naquele instante, percebi o quanto isso era verdade. Durante muito tempo eu havia resistido. Tinha orgulho demais para admitir minhas fragilidades. Queria resolver tudo sozinho, controlar tudo, entender tudo sem admitir limites. Mas agora eu começava a perceber que ninguém evoluía isoladamente. O progresso espiritual também acontece através da ajuda mútua. Enquanto voltávamos lentamente pelo caminho do jardim, outra pergunta começou a surgir dentro de mim. Uma pergunta que, até aquele momento, eu havia evitado enfrentar. Se eu estava ali aprendendo. Se aquele lugar era também uma escola. Então certamente existiam verdades que eu ainda não conhecia sobre minha própria história. Sobre minhas escolhas. E sobre as pessoas que fizeram parte da minha vida. Especialmente uma pessoa que ainda permanecia viva em meus pensamentos. Meu irmão. Eu ainda não sabia. Mas muito em breve encontraria alguém naquele lugar que revelaria aspectos da minha história que eu jamais imaginei. Verdades que explicariam dores antigas. Conexões espirituais profundas. E o motivo pelo qual certas pessoas entram, e permanecem, em nossas vidas. Mas isso é algo que começa a se revelar na próxima parte da jornada. E posso dizer com sinceridade, foi uma das conversas mais transformadoras que eu já tive em toda a minha existência. Agora me conta algo aqui nos comentários. Você acredita que os encontros que temos na vida são apenas coincidências, ou que algumas pessoas já estavam ligadas a nós antes mesmo desta existência? E aproveita também para compartilhar este vídeo com alguém que gosta de refletir sobre espiritualidade e propósito da vida. O que vimos aqui foi um dos momentos mais profundos de autoconhecimento da história. Quando o personagem olha para o próprio reflexo, ele não vê apenas um rosto diferente. Ele se depara com a ideia de que, no plano espiritual,
A alma não consegue sustentar as máscaras que usava na Terra. Isso carrega uma reflexão muito poderosa. Durante a vida material, muita gente consegue esconder intenções, dores, contradições e até vazios interiores atrás de uma imagem social, de uma aparência ou de um papel que representa para os outros. Mas a narrativa mostra que, no mundo espiritual, a verdade interior aparece com muito mais clareza. E isso não é apresentado como humilhação, mas como libertação. Porque só começa a mudar de verdade quem tem coragem de se enxergar como realmente é. Essa parte toca justamente nesse ponto. A transformação espiritual não começa quando a pessoa parece melhor por fora, mas quando ela aceita olhar para dentro sem fugir de si mesma. Se hoje você tivesse que olhar para a sua alma sem nenhuma máscara, o que acha que descobriria sobre si mesmo? Ok. Enquanto voltávamos pelo caminho silencioso entre as árvores, eu sentia algo que há muito tempo não experimentava: tranquilidade. Não era uma alegria eufórica, nem um entusiasmo passageiro. Era uma paz profunda, quase reverente, como se minha própria consciência estivesse respirando com mais liberdade depois de um longo período de sufocamento. Mas, mesmo cercado por aquela serenidade, eu percebia que algo dentro de mim ainda aguardava respostas. Havia perguntas que não tinham sido resolvidas. Havia partes da minha história que eu ainda não compreendia. E, embora eu ainda não soubesse exatamente como, aquelas respostas estavam se aproximando. O encontro que aconteceria em breve mudaria minha maneira de entender não apenas a morte, mas também a própria vida. E isso se tornaria ainda mais claro na próxima parte. Continuamos caminhando lentamente pelo jardim, até que chegamos a uma área um pouco mais ampla. Ali havia bancos claros espalhados entre árvores altas e delicadas. Algumas pessoas estavam sentadas em silêncio, outras conversavam em pequenos grupos. Não havia agitação, não havia ansiedade. Tudo parecia acontecer de maneira natural, como se cada espírito estivesse exatamente no lugar onde precisava estar naquele momento de sua jornada. Minha acompanhante me convidou a sentar em um dos bancos próximos a um pequeno lago que refletia o céu luminoso daquele lugar. Sentamos lado a lado, e por alguns instantes permanecemos apenas observando o ambiente. Eu tinha a sensação de que aquele silêncio fazia parte do próprio processo de recuperação. Depois de algum tempo, ela começou a falar novamente. Disse que, quando o espírito passa por regiões de sofrimento como aquelas que eu havia experimentado, ele costuma carregar consigo uma série de impressões intensas. Medos, culpas, confusões, lembranças fragmentadas. Tudo isso precisa ser reorganizado gradualmente. É por isso que existem lugares como este, explicou ela. Não apenas para aliviar a dor, mas para ajudar o espírito a compreender. Essa palavra ficou ecoando dentro de mim. Compreender. Talvez essa fosse a coisa que eu menos tinha feito durante minha vida na Terra. Eu vivia, reagia, tomava decisões, me envolvia em conflitos, corria atrás de objetivos, mas raramente parava para compreender verdadeiramente o que estava acontecendo dentro de mim. Ela continuou explicando que o sofrimento espiritual raramente surge de forma isolada. Na maioria das vezes ele é o resultado de processos longos, de escolhas repetidas, de padrões emocionais que vamos cultivando ao longo do tempo. Ouvir aquilo não foi fácil. Mas também não foi doloroso como eu imaginei que seria. Porque, naquele ambiente de paz, a verdade não parecia uma condenação. Ela parecia uma oportunidade. Quando o espírito começa a compreender as próprias escolhas, disse ela com serenidade, ele também começa a recuperar o poder de mudar. Essas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Durante muito tempo eu havia me sentido vítima das circunstâncias, das pessoas, das situações da vida. Mas ali eu começava a perceber que, embora muitas coisas realmente escapem ao nosso controle, existe sempre uma parte da história que depende das decisões que tomamos.
E é justamente essa parte que define nossa evolução. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O reflexo da luz sobre a água do lago criava pequenas ondulações brilhantes que pareciam dançar lentamente. Era um cenário tão harmonioso que eu quase esquecia de tudo o que havia passado. Mas, ao mesmo tempo, uma lembrança começou a surgir dentro de mim. Meu irmão. A imagem dele apareceu na minha mente de forma inesperada. Talvez porque, em meio àquele ambiente de aprendizado, minha consciência começasse a revisitar os laços mais profundos da minha vida. Eu olhei para minha acompanhante e perguntei algo que vinha me inquietando desde que despertei naquele lugar. Eu ainda posso saber sobre as pessoas que ficaram na Terra. Ela me observou por alguns segundos antes de responder. Seu olhar não era evasivo, mas também não era precipitado. Era o olhar de alguém que compreende o peso de certas perguntas. Algumas respostas chegam no momento certo, disse ela com suavidade. E algumas delas podem ser difíceis de ouvir. Essas palavras fizeram meu coração espiritual apertar. Porque, naquele instante, percebi que talvez existissem coisas sobre minha própria história que eu nunca havia imaginado. Mas você não estará sozinho para compreender essas verdades, continuou ela. Aqui existem espíritos que ajudam nesse processo. Foi então que ela explicou algo que me surpreendeu. Disse que muitos espíritos que trabalham naquele lugar não estão ali apenas para cuidar da recuperação física ou energética dos recém-resgatados. Alguns deles têm a função de orientar, esclarecer e ajudar na reconstrução da consciência. Em breve você conversará com um desses orientadores, disse ela. Ele poderá ajudá-lo a entender partes importantes da sua jornada. Ao ouvir aquilo, senti um misto de curiosidade e apreensão. Parte de mim queria muito compreender. Queria saber por que certas coisas aconteceram na minha vida. Queria entender os conflitos, as dores, as escolhas que me trouxeram até aquele ponto. Mas outra parte de mim temia aquilo que poderia descobrir. Porque, no fundo, todos nós sabemos que algumas verdades podem ser desconfortáveis. Mesmo assim, eu senti que não havia mais sentido em fugir. Se eu estava ali para aprender, então precisava ter coragem para olhar para minha própria história. Minha acompanhante então se levantou devagar e me convidou a caminhar novamente. Seguimos por um caminho que levava a uma construção clara e harmoniosa, parcialmente coberta por árvores floridas. O ambiente transmitia uma sensação de acolhimento ainda maior. Antes de entrarmos, ela parou por um instante e disse algo que marcou profundamente aquele momento. Lembre-se de uma coisa importante. Eu a olhei com atenção. A verdade espiritual nunca é revelada para punir. Ela é revelada para libertar. Essas palavras entraram em mim como uma luz. Talvez pela primeira vez eu começasse a entender que enfrentar a verdade sobre nós mesmos não é o fim de nada. Na verdade, pode ser o começo de uma transformação verdadeira. Respirei fundo e me preparei para entrar naquele lugar. Eu ainda não sabia exatamente quem iria encontrar ali, mas sentia que aquela conversa abriria portas que permaneceram fechadas durante toda a minha existência material. Portas que explicariam muitas coisas, inclusive sobre o vínculo profundo que existia entre mim e meu irmão. E é justamente nesse encontro que a história começa a revelar algo ainda mais surpreendente sobre a jornada da alma. Mas isso é algo que vamos explorar na próxima parte. Agora eu quero saber algo de você que está acompanhando essa jornada comigo. Você já teve a sensação de que algumas pessoas entram em nossas vidas por um motivo muito maior do que simples coincidência? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Muitas histórias profundas começam justamente com encontros que parecem inexplicáveis. Aqui, a história aprofunda uma verdade essencial. O sofrimento não é apenas um evento isolado, mas muitas vezes o resultado de processos longos da alma. O personagem começa a entender que sua dor não surgiu do nada e que a vida espiritual não serve apenas para aliviar emoções difíceis,
mas para revelar sentido, causa e aprendizado. Essa parte é muito importante porque tira a narrativa de uma emoção superficial e leva para um campo mais maduro de reflexão. Em vez de perguntar apenas por que sofri, o texto começa a conduzir o público a uma pergunta mais profunda: o que minha consciência precisa compreender a partir disso? Essa mudança de chave é enorme, porque enquanto alguém olha apenas para a dor, continua preso nela. Mas quando passa a buscar entendimento, começa a abrir espaço para a evolução. E é justamente nesse ponto que surge a expectativa do encontro com alguém que vai revelar verdades mais profundas sobre a trajetória do personagem e os laços que ele viveu. Você acha que a dor entra na vida apenas para ferir, ou também pode funcionar como uma linguagem que obriga a alma a despertar? E se este conteúdo está tocando você de alguma forma, aproveite para enviar este vídeo para alguém que também gosta de refletir sobre espiritualidade, vida e propósito. Às vezes uma única mensagem pode chegar exatamente no momento em que alguém mais precisa ouvir. Enquanto eu me aproximava daquela construção clara entre as árvores floridas, algo dentro de mim parecia misturar duas sensações muito diferentes. De um lado havia esperança. A esperança de finalmente compreender partes da minha história que sempre me pareceram confusas. Mas do outro lado havia também um certo receio. Porque, no fundo, eu intuía que algumas verdades poderiam ser mais profundas do que eu estava preparado para ouvir. Mesmo assim, eu sabia que aquele momento fazia parte da minha jornada de despertar. E o que eu descobriria ali mudaria não apenas a forma como eu via a minha vida, mas também a forma como eu entendia os laços que unem as pessoas através do tempo. Entramos naquele edifício silencioso. O interior era simples, porém extremamente harmonioso. Havia uma sensação de ordem e serenidade em cada detalhe. A luz suave que iluminava o ambiente parecia envolver tudo com uma atmosfera de acolhimento. Alguns espíritos caminhavam pelos corredores, acompanhados por trabalhadores espirituais. Outros estavam sentados em pequenas salas, aparentemente em conversas tranquilas. Minha acompanhante me conduziu até uma sala aberta, onde havia uma mesa clara e duas cadeiras. Pediu que eu aguardasse ali por alguns instantes. Antes de sair, ela apenas disse: "Alguém virá conversar com você." Fiquei sozinho naquele espaço. Enquanto aguardava, percebi algo curioso acontecendo dentro de mim. Minha mente começou a revisitar fragmentos da minha vida na Terra. Momentos felizes. Decisões difíceis. Pessoas que passaram pela minha história. Alguns rostos surgiam com clareza. Outros apareciam como lembranças distantes. Mas um rosto aparecia com mais intensidade do que todos os outros. O rosto do meu irmão. A ligação que eu sentia com ele sempre foi algo profundo, difícil de explicar completamente. Mesmo em momentos de conflito, havia entre nós uma espécie de vínculo invisível que parecia resistir ao tempo, às diferenças e às circunstâncias. Eu ainda estava mergulhado nesses pensamentos quando ouvi passos suaves se aproximando. Levantei os olhos. Um homem havia entrado na sala. Sua presença transmitia uma serenidade diferente da que eu havia percebido nos trabalhadores espirituais que cuidavam da recuperação dos espíritos recém-chegados. Não era uma serenidade apenas de acolhimento. Era uma serenidade de sabedoria. Ele se aproximou com calma e se sentou diante de mim. Por alguns segundos apenas me observou com um olhar tranquilo, como quem lê silenciosamente as páginas da história de alguém. Então falou: "Você passou por uma travessia difícil." A forma como ele disse aquilo não era uma simples constatação. Era como se ele realmente compreendesse cada etapa do que eu havia vivido. Eu respirei fundo e respondi: "Sim, mas ainda não entendo por quê." Ele assentiu. Essa é uma das perguntas que muitos espíritos trazem quando começam a despertar. Ficamos alguns instantes em silêncio. Então ele continuou: "Grande parte do sofrimento espiritual não surge apenas de uma única vida." Ao ouvir isso,
Senti algo dentro de mim se mover. Porque, mesmo antes de ouvir qualquer explicação completa, aquela frase parecia fazer sentido de uma maneira profunda. Ele explicou que a jornada do espírito é muito mais longa do que imaginamos quando estamos vivendo apenas uma existência física. Cada vida representa uma etapa de aprendizado dentro de um processo muito maior de evolução. Algumas escolhas que fazemos criam consequências imediatas. Outras criam experiências que só serão compreendidas muito tempo depois. Por isso existem os reencontros, explicou ele. Por isso certas pessoas entram em nossas vidas de forma tão intensa. Eu senti o frio silencioso percorrer minha consciência. Porque naquele momento eu sabia que ele estava se aproximando da pergunta que ainda ecoava dentro de mim. Meu irmão. Ele percebeu meu pensamento antes mesmo que eu falasse. Você tem pensado muito nele, disse com serenidade. Eu apenas confirmei com a cabeça. Sim. Ele continuou olhando para mim com tranquilidade. Os laços que unem as pessoas raramente começam apenas em uma única existência. Aquelas palavras começaram a abrir dentro de mim uma percepção que eu jamais havia considerado de forma real. Ele explicou que muitos espíritos que convivem intensamente em uma vida na Terra já compartilharam experiências em outras jornadas anteriores. Às vezes como familiares. Às vezes como amigos. Às vezes até como pessoas que tiveram conflitos importantes. As relações humanas, segundo ele, muitas vezes são parte de processos de aprendizado espiritual que atravessam diferentes existências. Alguns laços são construídos pelo amor, disse ele. Outros nascem da necessidade de reparação. Fiquei em silêncio absorvendo cada palavra. Então fiz a pergunta que estava guardada dentro de mim. E eu, e meu irmão? Ele manteve o olhar sereno. Vocês já caminharam juntos antes. Aquelas palavras provocaram uma emoção inesperada dentro de mim. Porque, de alguma forma, aquela explicação parecia preencher um vazio que sempre existiu na minha percepção. Era como se algo que eu nunca tinha conseguido compreender começasse lentamente a fazer sentido. Ele continuou explicando que muitos espíritos retornam à convivência em diferentes vidas para fortalecer vínculos, aprender novas formas de amar, superar erros antigos ou reconstruir relações que ficaram inacabadas. Algumas vezes essas relações são suaves. Outras vezes são desafiadoras. Mas quase sempre são oportunidades de crescimento. Os encontros da vida raramente são acidentais, disse ele. Eles fazem parte de caminhos que a própria alma ajuda a construir. Naquele instante, comecei a perceber que a vida talvez fosse muito mais complexa e significativa do que eu havia imaginado enquanto estava encarnado. Cada pessoa que encontramos, cada amizade, cada conflito, cada reencontro, tudo pode fazer parte de uma rede invisível de aprendizado espiritual. Respirei fundo. Pela primeira vez desde que despertei naquele hospital espiritual, senti que algumas peças da minha história começavam a se encaixar. Ainda havia muitas perguntas. Ainda havia muito a aprender. Mas algo fundamental já havia mudado dentro de mim. Eu não estava perdido. Eu estava apenas no meio de uma jornada muito maior do que uma única vida. O homem então se levantou lentamente. Antes de sair, disse algo que permanece comigo até hoje. A verdadeira evolução do espírito começa quando ele compreende que a vida nunca termina, ela apenas continua ensinando. Fiquei ali sentado por alguns minutos depois que ele saiu, observando o silêncio daquele lugar, sentindo uma nova compreensão nascer dentro de mim. Talvez o mundo espiritual não seja apenas um lugar de recompensa ou punição. Talvez ele seja, acima de tudo, uma escola. E cada existência é apenas um capítulo dessa grande jornada da alma. Se você chegou até aqui comigo nessa história, quero te fazer uma pergunta sincera. Você acredita que as pessoas mais importantes da sua vida podem ter caminhado ao seu lado em outras existências? Escreva sua opinião aqui nos comentários.
Muitas vezes as respostas mais profundas começam justamente quando temos coragem de refletir sobre essas perguntas. Nesta última parte, a história chega a uma das revelações mais impactantes: a ideia de que os laços humanos não começam necessariamente nesta vida. O encontro com o orientador espiritual não apenas consola o personagem, mas amplia radicalmente sua visão da existência. A relação com o irmão passa a ser enxergada dentro de uma jornada maior, como se os vínculos mais profundos da vida pudessem atravessar o tempo, as encarnações e os processos de aprendizado da alma. Isso é muito forte porque toca numa experiência humana universal. Todo mundo já sentiu, em algum nível, que certas pessoas parecem familiares demais, intensas demais ou importantes demais para serem explicadas só pelo acaso. O texto pega essa sensação e a transforma numa reflexão espiritual. Talvez alguns encontros sejam reencontros. Talvez alguns conflitos sejam oportunidades de reparação. Talvez alguns amores sejam continuações de histórias antigas. Essa parte fecha o capítulo com uma ideia muito poderosa. A vida não é uma linha curta, mas uma jornada longa de aprendizado, reencontro e evolução. Na sua opinião, os vínculos mais profundos da vida nascem no presente, ou podem ser ecos de histórias que a alma já viveu antes? E se essa história tocou seu coração de alguma forma, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre os mistérios da vida, da alma e do destino espiritual. Este é o canal Segredos de Vidas Passadas.